Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Bianca e nossa aulinha de hoje é sobre embriologia evolutiva. Vamos comigo então estudar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, também eu vou falar que essa aula é baseada no livro, Ensino de Biologia, uma perspectiva evolutiva, da UFRGS, de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a aula é baseada nesse livro que eu achei muito interessante e vou mostrar para vocês, as questões principais desse livro. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a história, da embriologia, de como foi acontecendo, assim, como foi sendo descoberto, Primeiramente, a embriologia sempre foi uma área que despertou interesse humano, Os egípcios, já há cerca de 14 mil anos antes de Cristo, já descreviam a importância da placenta para o acesso da alma externa do indivíduo que está por vir. Interessantemente, ele não considera o embrião como ser vivo, Eles não consideravam, o embrião como ser vivo até o nascimento de fato. Além disso, os egípcios também fizeram observações do desenvolvimento embrionário de ovo de galinha. Entretanto, o primeiro registro de estudo embriológico escrito remete a Hipócrates, 460 a 370 a.C., que descreveu processos obstétricos e ginecológicos, Hipócrates acreditava que o embrião adquiria alimento e ar para o desenvolvimento a partir do corpo materno. Ele identificou uma série de processos responsáveis pelo desenvolvimento de ossos, vísceras e circulação no embrião e no feto. Ele também apoiou a visão de que o feto humano se alimentava sugando o sangue da placenta, Hipócrates talvez tenha sido um dos primeiros a aludir ao conceito de pré-formacionismo, A crença é que os organismos estão totalmente formados em miniatura dentro da célula germinativa, Aí tem também o Aristóteles, que é a 384 a 322 a.C. Ele também realizou uma série de estudos observacionistas, e foi responsável pelo crescimento contínuo da embriologia. Alguns historiadores acreditam que Aristóteles, o advento dos estudos embriológicos, Aristóteles estudou embriões de diferentes organismos, abrindo ovos de aves em diferentes estágios de desenvolvimento e dissecando embriões de mamíferos e de animais de sangue frio. Aristóteles também argumentou que o sêmen fornecia a forma aos embriões, e as mães forneciam algum tipo de substância para ajudar no desenvolvimento, Isso aponta também que Aristóteles como uma substância mais provável do qual o embrião era produzido. Um fato interessante é que Aristóteles também abordou uma ideia inicial de recapitulação, embora não fosse essa palavra que ele tenha usado, utilizando embriões como guia. Ele observou que todos os embriões jovens de espécies diferentes possuem características universais. Então, embriões de espécies diferentes possuíam características universais e que, à medida que os embriões envelheciam, surgiam características diferenciadoras, Ou seja, no começo são todos parecidos, depois vão se diferenciando, A teoria da recapitulação ou lei da biogenética é mais bem conhecida a partir dos escritos de, não sei falar esse nome, Hershey Haeckel, de 1834 a 1919, ao fazer as mesmas observações a respeito do desenvolvimento embrionário de diferentes espécies. Ele defendia a ideia de que a ontogenia recapitularia a filogenia, ou seja, o desenvolvimento do organismo refaz a etapa evolutiva das espécies. Então podemos viajar um pouco mais adiante da história e chegar até as descobertas embriológicas de Leonardo da Vinci, cujo trabalho dominou a ciência no final dos anos 1400 e no início dos anos 1500, Leonardo é conhecido por sua dissecação de fetos humanos e por suas medidas quantitativas do crescimento embrionário. Ele foi o primeiro a fornecer evidências de que os embriões podem ser medidos cronologicamente e que mudam de peso, tamanho e forma ao longo do tempo, Livros clínicos foram publicados e ajudaram a alimentar um novo interesse emergente no desenvolvimento humano. Ao avançarmos pelo século
17, encontramos o trabalho dos relacionados à embriologia de William Harvey, de 1578 a 1667, né? Já em 1652, Harvey dissecou e examinou embriões de veados e galinhas, com a ajuda de lentes de baixa potência, né? Harvey determinou a posição em embrião surge no ovo, né? Chamando de mancha branca. Ele descreveu a blastoderme, né? Como único local de origem do corpo embrionário. Ele também descreveu sobre a importância do líquido amniótico, acreditando que esse era absorvido pelo sangue do embrião e posteriormente pelo feto, né? Harvey também emprestou em sua voz a refutação da geração espontânea, né? Ao descrever como os organismos mais simples surgem dos ovos. Não podemos deixar de acreditar também, de dar créditos, né, no biólogo italiano Marcello Malfi, de 1628 a 1694, né? O responsável pela ascensão da teoria pré-formacionista, né? Malfi descreveu o desenvolvimento embrionário como um desdobramento simples de um organismo adulto já em miniatura. Na mesma época, Jan Schwarmer, Jan Schwander um notável embriologista que estudava anfíbios, também apoiou a teoria pré-formacionista, depois de ver borboletas dobradas em crisálidas, né? Então, para ele, as borboletas adultas estavam simplesmente mascaradas, né, pré-formadas dentro das largatas. Apesar de Darwin, né, John Frederick Muller e Reichel argumentarem sobre a importância e utilizarem os estudos embriológicos como evidência a respeito dos processos evolutivos das espécies, a grande parte dos estudos embriológicos debruçavam-se sobre observacionistas e descritivas, né, com pouco enfoque experimental. Outro aspecto também, com o passar do tempo, dificultou e afastou a embriologia da evolução foi o pouco entendimento dos fatores envolvidos e que desencadeavam o processo do desenvolvimento embrionário. Em certo período do século XVIII, diversos cientistas estabeleciam ideias, né, concorrentes sobre como se dava o desenvolvimento embrionário e como o feto sobrevivia durante a gestação. Essas ideias variavam de líquido amniótico absorvido pela boca do feto, nutrição passando pelo cordão umbilical, nutrição circulando com sangue menstrual e fluido inóculo, né, disponibilizado ao feto, chamado de leite uterino. Duas ideias concorrentes eram de que o líquido amniótico vinha do suor do feto ou que era secretário dos olhos e da boca do feto, quando chorava e salivava. Sem técnicas experimentais sólidas, essas questões permaneceram sem solução durante o século XVIII, né? A ideia pré-formacionista se estabeleceu firmemente por volta de 1700, com estudos liderados por Malfi, Schwander e Charles também Bonney, e por diversos embriologistas que afirmavam observar minúsculas formas humanas nos gametas. Porém, entre os distos animaculistas havia uma divisão, né? Existia o grupo que afirmava que o organismo estaria pré-formado nos ovos, né, os ovistas, e aqueles que defendiam a ideia de que o organismo estaria pré-formado nos espermatozoides, né, espermistas. Podemos destacar notáveis cientistas dessa época que defendiam tal doutrina, como vários cientistas, né, Anton Leeuwenhoek, Nicholas Charles Wren, Godfrey Leibniz. Durante esse período, os pré-formacionistas, né, eram um maior número, né, do que os epigeneticistas, aqueles que acreditavam que o desenvolvimento procedia, né, progressivamente da matéria desorganizada. Os epigeneticistas questionavam como a malformação embrionária ou a regeneração de um braço de uma estrela do mar enquadrariam nos planos pré-formacionistas de Deus, né? Que assim deveriam estabelecer estruturas certas, né? Que comporiam um animal adulto dentro do óvulo, né? Ou espermatozoide. Apenas esperando o desenrolar do desenvolvimento, o debate pré-formacionistas epigenes cresceu e culminou em uma série de debates, né?
Então foi em 1768 que demonstrou que o intestino da galinha se formava por dobramento de tecidos e se desprende da superfície ventral do embrião. Essas dobras acabam se transformando em um tubo fechado, né? Rolfe argumentou que essas observações provam que o intestino não é pré-formado e que os órgãos apareciam gradualmente, né? Wolff também examinou monstros embrionários, né, declarando que eles eram formulados pela natureza e seriam exemplos de epigênese, em vez de pré-formados. Ryler, no tanto, era muito mais conhecido pelos cientistas do que Rolfe, e a poderosa influência de Ryler foi suficiente para sustentar a pré-formacionista até no final dos anos 1700. No final do século XVIII e início do século XIX, os óvulos de mamíferos passaram a ser vistos e reconhecidos como uma única célula, né? A teoria da recapitulação começou a se formar durante esse período, né? O século XIX coroou a embriologia, atraindo grandes mentes naturalistas, né, debruçadas sobre o processo de desenvolvimento dos organismos. Como citados anteriormente, temos Darwin, Haeckel, como grandes figuras que argumentavam a respeito da importância da embriologia para o entendimento dos processos evolutivos das espécies, né? Os conhecimentos a respeito da ontogenia dos organismos tiveram um grande avanço, com diversos experimentos sendo conduzidos com mais diferentes formas de vida. No entanto, aos poucos, os estudos comparativos do desenvolvimento dos organismos era estabelecer as relações evolutivas, né, foram se mostrando infrutíferos, até que no final do século XIX e início do século XX, o fracasso das linhas de pesquisas embriológicas no âmbito evolutivo e as explicações obscuras com abordagens vitalistas para os processos de desenvolvimento dos organismos, além das descobertas do trabalho de Gregor Mendel, né, famoso, acabaram por afastar definitivamente a embriologia das áreas que formavam a cerne dos estudos evolutivos. Apesar da embriologia ter sido mantida afastada dos estudos envolvendo a evolução biológica por boa parte do século XX, alguns pesquisadores notáveis mantiveram ímpeto em elucidar os mecanismos de evolução, né, envolvidos no desenvolvimento dos organismos. Um deles é o geneticista Richard B. Goldschmidt, que desenvolveu uma série de trabalhos procurando entender processos como uma determinação do século, ciclo de vida complexo de organismo, né, como inseto, holometábolos e o surgimento de fenocópias, né, organismo de igual genótipo, mas quando submetidos a ambientes diferentes pode dar origem a fenótipos distintos, né, porém similares a do outro genótipo. E foi também o trabalho de Goldsmith que estabeleceu o entendimento da heterocromia, né, que nada mais é do que a mudança do tempo na ocorrência de certos eventos do desenvolvimento embrionário, podendo levar à mudança da forma final do organismo, né. Conrad Wadham também é um nome a se destacar em frente à pesquisa na embriologia, né, procurando entender processos evolutivos na emergência de novos fenótipos associados ao mecanismo de desenvolvimento dos organismos. Somente no final da década de 70 e início da década de 90, com o advento de novas tecnologias de análises moleculares, é que foi possível lançar luz sobre os mecanismos moleculares por trás dos processos ontogênicos, né? Com a publicação do artigo O Gene Complex Control Drosophila, né? O gene complexo da Drosophila, né? Em 1978, de autoria do Edward Lewis, é descrevido por genes homeóticos, os genes da caixa de ferramentas, né, genes centrais do desenvolvimento embrionário, presente em todos os filos do reino animal. Houve também um grande impulso nos estudos em uma renovada área que aliava a embriologia e a evolução, a biologia evolutiva do desenvolvimento, né, chamada de Evodevo. A partir dessa narrativa histórica, né, vamos abordar de maneira concisa, né, procurando ser o mais didático possível os principais mecanismos evolutivos do desenvolvimento embrionário, né, trazendo breves explicação e desenvolvimento, exemplos do ensino da embriologia, né. Então vamos lá. Agora, né, vamos falar sobre a embriologia
e a evolução, né? Darwin reconheceu duas maneiras de ver a descendência com modificação, né? Pode-se enfatizar a descendência comum nas homologias embrionárias entre dois ou mais grupos de animais, ou pode-se enfatizar as modificações, mostrando como o desenvolvimento foi alterando para produzir diversas estruturas adaptativas. Afinal, se a seleção natural só pode operar nas variantes existentes, de onde viria toda essa variação, né? Darwin concluiu então, em sua obra posterior, Origem das Espécies, que teria que vir de mudanças no desenvolvimento. Mas como poderia o desenvolvimento do embrião mudar se o desenvolvimento é tão bem ajustado e complexo, né? Mesmo o advento da biologia molecular e o entendimento de como as mutações promovem mudanças não foram suficientes para compreender o processo de como essas modificações podem influenciar o surgimento de estruturas modificadas em locais específicos do organismo durante o seu desenvolvimento. Afinal, se um dado gene que codifica uma determinada proteína sofre uma mutação, essa proteína mutante será expressa em todas as células do corpo do organismo. O assunto permaneceu sem solução até que a Evo-Devo demonstrou que grandes mudanças morfológicas podem ocorrer durante o desenvolvimento por causa de duas condições nas maneiras como o organismo se desenvolve: a modularidade e a parcimonia molecular. A modularidade divergindo por meio de processo de dissociação. A modularidade é o primeiro mecanismo de Evo-Devo que iremos conhecer, né? Sabemos que o desenvolvimento ocorre através de uma rede de trocas de informações entre células constituintes de módulos de campo discreto de desenvolvimento presente no embrião. Esses diferentes módulos podem ser descritos através de diversos mecanismos internos e externos, como os módulos morfogenéticos, que conferem identidade e endereçamento das partes do corpo do embrião em desenvolvimento, como, por exemplo, os olhos e os membros. Também encontramos as vias de sinalização e transdução, né, responsáveis por permitir a comunicação entre os diversos grupos celulares, indicando posicionamento, alteração de suas atividades mediadas por hormônios e desencadeadas respostas específicas em cada tipo celular. Os discos imaginais, né, linhas celulares, como massa celular interna e trofoblasto, né, presente nos blastócitos do embrião de mamífero, e parasegmentos de insetos, são outros exemplos de módulos de desenvolvimento. A capacidade de módulo desenvolveram-se diferentemente, né, entre si. É um fenômeno bem conhecido entre os embriologistas, né, que denominaram essa propriedade de dissociação. O experimento conduzido por Victor Twiff em 1934, que demonstra a relação da dissociação modular, né? Nesse experimento, ele enxertou o botão do membro larval inicial de uma salamandra, né, no tronco embrionário de uma pequena larva de salamandra. O membro se desenvolveu maior em relação ao que eu esperava na pequena larva, indicando que o módulo do campo do membro era independente do padrão de crescimento global do embrião. A mesma independência foi observada para o módulo de campo dos olhos. As unidades modulares permitem que certas partes do corpo sejam alteradas sem interferir nas funções de outras partes. Porém, a modularidade não se restringe apenas ao nível morfológico, pois ela também está presente ao nível molecular. Atualmente, sabemos que os genes possuem regiões, né, a junção e montante, importantes para o controle da expressão gênica, né, como os sítios promotores e o enanters ou potenciadores. Essas regiões são de vital importância, pois diversos fatores transcricionais interagem nessas regiões, promovendo a expressão ou silenciamento do gene, mas há algo a mais na função dessa região. A modularidade dos elementos potenciadores permite que determinados conjuntos de genes sejam ativados juntos, permitindo que um determinado gene seja expresso em vários locais distintos. Assim, se um gene perde ou ganha um elemento potenciador, o organismo que contém esse alelo particular expressará esse gene em locais ou momentos diferentes daqueles organismos que retêm o alelo original.
As maiores mudanças, né, morfológicas geralmente ocorrem por conta de mutações nas regiões regulatórias, né? Desse modo, a modularidade das regiões potenciadoras podem ser um mecanismo-chave crítico para promover a variabilidade de estruturas-alvo de processos de seleção natural. Aqui, né, a gente vê então um exemplo disso. Né? No A a gente tem a asa do morcego, né, que evoluíram de ancestrais cujos membros anteriores eram semelhantes ao de camundongo, porém os morcegos expressam o gene BMP2 é aumentado, resultando no alongamento dos dígitos, né? Já na imagem B a gente vai ter, né, o experimento conduzido por Ketos et al. 2008, em que desenvolve um camundongo transgênico com a região potenciadora, né, de morcegos, onde observamos o aumento do comprimento dos membros, né, anteriores em camundongos. Então isso é bem interessante, né, sendo dois mamíferos, mas com diferença, né, nesses membros. Então, é um interessante caso, né, para analisarmos a modularidade molecular de região potenciadoras pode trazer novidades evolutivas, né, sobre a seleção natural. É do peixe engasgagato, Gasterotheus anculeatus marinho possui 3 espinhos pélvicos, o que não ocorre nos G. aculentus de água doce. Ambas linhagens divergiram há aproximadamente 12 mil anos, né, quando a população marinha colonizaram os lagos de água doce recém-formados no final da última idade do gelo. Os espinhos pélvicos presentes nas populações marinhas atuam como proteção, dilacerando a boca de seus predadores, né, peixe de grande porte, caso sejam capturados. Porém, a população de água doce não possui peixes predadores, como os marinhos, mas tem que lidar com predadores, né, invertebrados que facilmente poderiam prendê-los pelos espinhos. Assim, uma pelve sem espinho acabou sendo selecionada no ambiente de água doce. Como podemos ver nessa imagem, né, que foi selecionada, né. Aqui a gente vê, né, o A marinho, né, ele vai ter o timo, membro posterior, neuromastos, né, cavidade olfativa. Aí aqui de água doce, ele vai ter o timo e não vai ter o membro posterior, né? Vai ter o neuromasto também, a cavidade olfativa. Então, a arquitetura modular da região cisregulatória do gene pleurotrópicos permite a evolução e a expressão gênica independentes em diferentes partes do corpo, né? A expressão do gene PITS1 é controlado por vários elementos, né? Círculos cinzas. Em peixes Stickle, Beck com a redução pélvica, a repressão do PIX1 está ausente nessa região, né? Então, os cientistas resolveram compreender quais genes podem estar envolvidos no aparecimento dessas estruturas, né? Então, descobriram que o gene é PITX1. Eu não sei se fala assim, é PITX1, que codifica o fator de transcrição. Esta é envolvido no desenvolvimento de estruturas nas porções posteriores dos vertebrados. Quando eles compararam a sequência de aminoácidos da proteína PITXL entre os peixes marinhos e os de água doce, não encontraram diferenças. No entanto, houve os padrões de expressão, né, do PITS entre essa população. Ambas populações, o PITS foi expresso nos precursores do timo, nariz e neurônios sensoriais. Nas populações marinhas, o PITS também foi expresso na região pélvica, né? Mas na população de água doce, a expressão pélvica do PITS está ausente ou severamente reduzida, né? Uma vez que a região codifica o PIX não foi mutada, e considerando que a diferença entre as populações de água doce e marinha envolve a expressão desse gene local específico, será razoável concluir que a região do Entcher permite a expressão do PIX na região pélvica, isto é, o potenciador da coluna pélvica. Não funciona mais nas população de água doce, quando os cientistas compararam a sequência, né, da região potenciadora de que ser responsável por sua expressão na região pélvica, verificaram que estava mutada e não funcional nos peixes de água doce. Para verificar se essa diferença era de fato responsável pelas diferenças encontradas, os cientistas colocaram essa sequência do engasgagato marinho do lado da sequência de codificação do seu peixe de água doce e em seguida injetaram
em ovos fertilizados dos peixes sem espinhos, verificando os espinhos pélvicos foram adequadamente nos peixes de água doce. Parcimonia molecular, duplicar para modificar, né? A segunda pré-condição para a macroevolução por meio de mudança do desenvolvimento é a parcimonia molecular, às vezes chamada de pequena caixa de ferramenta. Em outras palavras, embora o desenvolvimento difira enormemente de linhagem para linhagem, a ontogenia de todas as linhagens usa o mesmo tipo de moléculas. Os fatores de transcrição, fatores parácrinos, hormônio produzido por uma célula que age sobre as células vizinhas a ela, moléculas de adesão e cascatas de transdução de sinal são notavelmente semelhantes, né, de um filo para outro. Certos fatores de transcrição, como o gene PAX e ROX, são encontrados em todos os filos de animais, incluindo os quinidários, insetos e primatas. Na verdade, alguns genes da caixa de ferramenta parecem desempenhar os mesmos papéis em todas as linhagens animais. Então aqui vai ter o ancestral de todos os animais, né? Os genes ROX são centrais na especificação do eixo antero-posterior do corpo dos animais, embora de maneira como esses genes são ativados, né, seja diferente entre os nematóides, invertebrados e vertebrados. Da mesma forma, os homólogos do gene OTS especificam a formação da cabeça de invertebrados e invertebrados, e o gene TIMAN e o NIX seja crucial para o desenvolvimento do coração de insetos e vertebrados. Apesar de serem muito diferentes, essas pistas indicam que com a mesma ferramenta e peça, mas as empregando de maneira diferenciadas, a evolução proporciona o aparecimento de novas estruturas através de gambiarras com material que já tinha previamente. Então, gambiarras com material genético, né, que já existiam. Isso significa que a enorme variação da forma morfológica entre os animais é sustentada por um conjunto comum de instruções, né? Os genes ROX fornecem uma evidência mais interessante de homologias evolutivas profundas entre todos os animais. Hoje sabemos que cada um dos diferentes genes ROX no agrupamento de genes homeóticos se originou de duplicações de um gene ancestral. Isso significa que em drosófilos os genes Deformed, Rumorous e Antpedia surgiram como duplicações de um gene original. Os padrões de sequência desses três genes, especialmente na região do homeodomínio, são extremamente bem conservados. Acredita-se que essa duplicação de genes sejam o resultado de erros na replicação do DNA e são relativamente muito comuns. Muitos genomas têm pelo menos dois genes, geralmente localizados próximo um do outro, que resultaram de um erro na replicação, né? Como, por exemplo, os genes da hemoglobina e da família de DNA metiltransferase, né? Uma vez replicadas, as cópias dos genes podem divergir por mutações aleatórias em sua sequência de codificação em intensificadores devido ao afrouxamento de pressões seletivas em uma das cópias, né, de desenvolvimento de diferentes padrões de expressão e novas funções. Assim, cada membro dessa família de genes é homólogo ao outro, ou seja, suas semelhança de sequência são devido à descendência de um ancestral comum e não são o resultado de convergência para a função específica, sendo chamada de parágolos. Por exemplo, né, tem a Antemapédia da Drosophila, né, que é um parágolo de Drosophila ultrabirox, do gene DNMT1 de humanos, e o parágolo de DNMT3. Outro aspecto importante de se ressaltar é que cada gene ROX em Drosophila tem um monólogo de vertebrado. Em alguns casos, as homologias são muito profundas e também podem ser vistas nas funções de gene. Além do gene ROX, em insetos e humanos não são apenas homólogos, eles ocorrem na mesma ordem em seus respectivos cromossomos. Seus padrões de expressão também são notavelmente semelhantes. Quanto mais próximo da porção 3', mais correlacionados com a expressão em região anterior do corpo do animal. Assim, eles são genes homólogos entre as espécies, ao contrário do membro de uma família de genes serem homólogos dentro de uma espécie. Os genes homólogos
entre as espécies são chamados de ortólogos, né? Em resumo, a duplicação e a divergência de genes se mostra mecanismos fundamentais para a evolução. A duplicação permite a formação de estruturas redundantes e a divergência permite que essas estruturas assumam novos papéis, enquanto uma cópia de gene mantém seu papel original. As outras cópias estão livres para sofrer mutação e divergir funcionalmente. Assim, uma das diferenças mais importantes entre o genoma de uma mosca de fruta e um humano não é que o humano tenha novos genes, mas que onde as moscas têm apenas um gene, nossa espécie tem uma família multigênica. Agora vamos falar um pouquinho sobre a homologia profunda, né? Tão diferentes, mas tão similares. Uma impressionante descoberta, advinda de estudos da área de biologia evolutiva do desenvolvimento, foi a descoberta não apenas de genes resultadores homólogos, mas também de vias de transdução de sinal homólogas, né, em diferentes organismos. Essas vias são compostas por proteínas homólogas, arranjadas em sintenia. Em alguns casos, vias homólogas são usadas para a mesma função, tanto em protostômios quanto em deuterostômios. Isso foi chamado de homologia profunda, né? O coração de um invertebrado e de um vertebrado é um lindo exemplo de homologia profunda, onde o gene mestre Tiemann é o responsável por orquestrar o desenvolvimento da estrutura pulsante que se tornará o coração ao longo do desenvolvimento. Outro exemplo também é a via da Shorting BMP4, né? Em vertebrados e invertebrados, né? A Shorting Short Granulation, ou COG, inibe os efeitos lateralizantes da BMP4, né? Decampentaplégico DPP, permitindo assim que a ectoderme protegida se torne a ectoderme neurogênica, né? De acordo com esse esquema, o sistema nervoso central, né, só se originou uma vez, sendo sua posição ventral e dorsal uma ocorrência posterior. Assim, o sistema nervoso protostômio e deuterostômio, apesar de suas diferenças óbvias, aparecem ser formados pelo mesmo conjunto de instruções. O plano para especificar o sistema nervoso, né, animal pode ter sido estabelecido apenas uma vez. Outro exemplo muito interessante que ilustra bem a relação da homologia profunda são os olhos de vertebrados e invertebrados. O gene Ehlers Danlos são cruciais na formação dos olhos de vertebrados e invertebrados. As análises moleculares demonstram que o ancestral comum dos vertebrados bilatérios deveria ter ambos os tipos de fotorreceptores, rabidométricos e ciliados. Além disso, verifica-se que os interneurônios envolvidos no processo dos sinais visuais são especificados pelos mesmos fatores de transcrição, tanto da drosófila como em vertebrados, ou seja, estruturas análogas, né, sob ótica morfoembriológica, né, possuem homologia profunda quanto às ferramentas genéticas que estão envolvidas em seu desenvolvimento, né. Ou seja, né, diferentes tipos, invertebrados, vertebrados, a visão, o olho é uma coisa que vai ter em todos, né, animais. Então, eles têm esses genes para, né, ter esse órgão, né, esse sentido de visão, como também tem um gene para o coração, né, algo que vai bombear um músculo, que vai bombear o sangue, né. Então, mesmo sendo animais bem diferentes entre si, vão ter alguns genes semelhantes que codificam algumas coisas semelhantes. Agora vamos falar sobre o mecanismo da biologia evolutiva do desenvolvimento, né? Assim, vocês já devem ter percebido que o mecanismo envolvido na evolução das espécies, ou melhor dizendo, os mecanismos envolvidos na formação de novos fenótipos, né, matéria-prima para evolução, não se restringe apenas aos fenômenos de mutação e recombinação.
O surgimento de vários fenótipos reside em como ferramenta tão bem conservadas ao longo de milhões de anos, né, da história evolutiva, compartilhadas pelas mais diferentes linhagens, são cooptadas ou utilizadas de diferentes maneiras, né, possibilitando assim a formação de novos morfótipos. Essas vias alternativas de desenvolvimento estão intimamente relacionadas às mudanças internas genéticas, como também às mudanças externas, né, ambientais. Em 1975, Mary Cray King e Alan Wilson publicou um artigo, né, intitulado A Evolução dos Humanos e dos Chimpanzés. O interessante desse belo estudo é que King e Wilson demonstram que, apesar das grandes diferenças fenotípicas entre chimpanzés e humanos, seu DNA era quase idêntico, né? Logo, as diferenças deveriam ser encontradas nas regiões reguladoras dos genes, que atuam durante o desenvolvimento. Nesse cenário, as substituições alélicas não seriam tão importantes na evolução, que promoveu a divergência entre essas duas linhagens, mas sim quando os genes envolvidos no desenvolvimento são ativados. Em 1977, o ganhador do Nobel, né, Francis Jacob, por ter descrito o modelo Operon de regulação gênica, alimentou a ideia de que a regulação gênica seria o cerne para o surgimento de novos fenótipos, ao afirmar que a evolução trabalha com ferramentas que já existem através da combinação de diferentes componentes e a utilização dessas ferramentas na formação de novas partes, ou seja, os organismos seriam de alguma forma gambiarras evolutivas, podendo descrever 4 vias pelas quais a modulação da expressão gênica pode proporcionar o aparecimento de variação fenotípica, né, ou serão alvos posteriormente da seleção natural. A heterotopia, né, mudança de local, a heterocronia, mudança do tempo, a heterometria, mudança da quantidade e a heterotipia, né, mudança do tipo, né. Agora vamos conhecer cada uma dessas. A heterotipia consiste na mudança do padrão de expressão gênica, né, em relação ao local. A alteração espacial da expressão de determinados genes pode induzir modificações morfológicas profundas ao longo do percurso do desenvolvimento. A heterotopia permite a indução de uma citodiferenciação alternativa, seja por ativar ou inibir um processo mediado por fatores parácrinos em uma nova área do corpo. Um exemplo de heterotopia interessante é o desenvolvimento das asas do morcego, né? A expressão dos genes GRN e FGF8, né, Fibroblast Growth Factor 8, H, inibe a ocorrência da apoptose nas células presentes, né, entre os dígitos em morcego. Além disso, a expressão de FGF8 induz o crescimento dos dígitos, fazendo com que fiquem mais alongados, promovendo a extensão da área das asas formadas por seus dedos unidos pelo tecido interdigital, né? Ou seja, a gente vê aqui na imagem, né, o desenvolvimento dos membros posteriores, né, de camundongos e morcego. A expressão, né, de Gremlin FGF8 impede a apoptose dos tecidos da membrana interdigitais associados à maior expressão do gene BMP2, que tem se alongado dos dedos em morcegos em comparação aos camundongos, né? Então, na B, na anotação dos correspondentes dígitos dos membros anteriores, né? Na C, a gente vê as fases do desenvolvimento embrionário de morcegos e camundongos, né? A gente vê que teria os resquícios, né, de uma pele lá entre os dedos, mas que, né, ocorre a apoptose e vai se perdendo, né? Então, já imaginou se esses mesmo padrão fosse induzindo em patas de galinhas, com o impedimento de processo de apoptose das células que compõem a membrana interdigital, poderíamos obter uma galinha com pé de pato, né? Seria interessante. Ou podemos pensar no inverso, induzindo a apoptose no tecido interdigital de embriões de patos. Esses nasceriam sem a membrana interdigital, né? Possuindo os pés semelhantes ao de galinha, né? Então não teria aquela membrana interdigital.
Nesse segundo caso, acreditamos que não seria muito interessante, porque coitado do pato, né? Teria sérios problemas para se locomover na água. A gente vê aqui, ó, que eu estava comentando, né? O membro posterior deu uma galinha e o membro posterior, né, deu um pato. Então, o membro posterior da galinha, né, linha superior do pato, linha inferior, mostrando em estágios semelhantes, né? A expressão do gene BMP4, né, azul escuro, induz a apoptose nos tecidos interdigitais. O pé de pato, mas não de galinha, expressa a proteína gremlin inibidora do BMP4, marrom escuro, né, nas setas vermelhas. Essa na membrana interdigital. Assim, o pé de galinha sofre apoptose interdigital, como visto pelo acúmulo de corante vermelho. Mas o pé de pato não, né? Por isso que vai ter a membrana interdigital. Então, o desenvolvimento dos casco dos testudines é um belo exemplo também de heterotopia que podemos trazer aqui, o qual demonstra claramente a modificação modular da expressão de genes chaves do desenvolvimento. Pode promover o surgimento de variações fenotípicas incríveis, né? O entendimento como de programa do desenvolvimento atua na modificação ao longo da evolução das linhas, traz à luz a explicações mais robustas quanto ao surgimento de novas características. Nos casos dos testudíneos, observa-se uma mudança no local da expressão do gene, né? FGF8. O FG8 acaba sendo expresso em regiões correspondentes da derme do embrião em desenvolvimento, atraindo para a superfície as células genitoras do que virão-se as costelas, enquanto que nos demais vertebrados a expressão FGF8 é mais internalizada. Então, o crescimento lateral das costelas faz com que alguns músculos estabeleçam novos locais de fixação e faz com que a escápula, né, omoplatas, fique dentro das costelas. A gente vê isso nessa imagem, né, que é o desenvolvimento da carapaça desses testudines, né, na A. O corte apresenta os estágios do desenvolvimento de estruturas ósseas da carapaça, né? Na B, o desenvolvimento das subsequências apresentam, né, o desenvolvimento lateral da carapaça. E C, o final da formação da carapaça é plastrão, né? Nos testudinos ou nas tartarugas, né? Você já se perguntou como surgiram as penas, né? Então vamos falar um pouquinho desse negócio das penas. Então temos aqui um processo envolvendo a heterotropia também, que é o mecanismo da biologia evolutiva do desenvolvimento do advento de novidades fenotípicas. As penas nada mais são do que placas dérmicas modificadas, onde os padrões de expressão do gene SHH, Sonic Random Rock, e BMP2, né, Brown Morphology Protein, se modificam, induzindo um processo de crescimento vertical e posterior ramificação da estrutura, formando um eixo central, rack da pena, né? Vamos ver então essa imagem. Aqui está a imagem, né? Então a gente vai ter o que? A expressão, né, de diferentes dos genes BMP2, né, e do SHH, né? A partir das escamas pode induzir a formação das penas, né? Então é bem interessante isso também. Que como eu falei, né, que as penas nada mais são do que placas dérmicas modificadas, onde os padrões de expressão do gene SHH e BMP2 se modificam, induzindo um processo de crescimento vertical e posterior ramificação da estrutura, né, formando um eixo central de rack da pena, né. Agora vamos falar sobre a heterocromia, né. Tudo em seu devido tempo ou não. Então, podemos, olha, que interessante essa frase. Podemos acreditar confiantemente que muitas modificações, inteiramente devido às leis do crescimento e de início de modo alguma vantajosa para a espécie, foram posteriormente aproveitadas pelos descendentes ainda mais modificados dessa espécie, né, segundo Charles Darwin. Então, a heterocromia nada mais é do que a mudança no tempo em que o processo de desenvolvimento irão ocorrer. Uma indução de calcificação de estruturas cartilaginosas mais cedo do que esperado irá resultar numa restrição no alongamento de determinada estrutura óssea, né?
O inverso também irá acarretar em mudanças fisiológicas. O processo de ossificação endocondral ocorrendo mais tardiamente, né, pode abrir uma janela de tempo maior para a expressão de um membro. Essas pequenas nuances, né, são suficientes para promover novos fenótipos que ressaltamos aqui, poderão ou não ser vantajosos. Quando observamos as estruturas ósseas e das nadadeiras de um cetáceo, notamos que há um prolongamento de suas falanges, né, hiperfalangia, em comparação com os demais mamíferos. Estudos constataram que o ápice dérmico dos membros anteriores dos cetáceos expressa por mais tempo o gene que está ligado ao processo de prolongamento dos dígitos, né? O FGF8. Podemos descrever diversos exemplos de heterocronia, muitos destacados em vertebrados. Outros exemplos também interessantes é o enorme número de vertebrados e costelas formado em cobras, né? Vértebras não, desculpa. Outro exemplo interessante é o enorme número de vértebras e costelas formadas em cobras, né? Mais de 500 algumas espécies, é bem interessante isso aí, o esqueleto dela. As reações de segmentação têm um ciclo quase 4 vezes mais rápido em embriões de cobra do que em embriões de vertebrados relacionados. Nesse caso, a heterocronia, teremos a heterotipia do gene ROX13. A heterocronia está intimamente relacionada aos eventos de pedomorfose e peramorfose, né? A pedomorfose ocorre quando as formas adultas exibem características ou características típicas de jovens, né? Comparado aos ancestrais. Podemos encontrar 3 fenômenos, né, dentro da pedomorfose. O primeiro está a progenesia, em que o tempo de desenvolvimento das características é reduzido devido ao avanço da maturidade sexual. O segundo evento é a neotenia, onde o organismo desenvolve a maturidade sexual rapidamente, retendo a característica juvenis, né? E por fim temos o pós-deslocamento, em que o desenvolvimento de determinada característica do organismo ocorre tardiamente. A peramorfose, por outro lado, é um desenvolvimento acentuado de determinadas características do organismo, comparado ao ancestral, devido ao prolongamento de tempo de desenvolvimento. Também encontramos 3 eventos associados, assim como na pedomorfose. A hipermorfose, quando a idade da maturidade sexual é atrasada, abrindo a possibilidade de maior desenvolvimento de diversas estruturas do organismo. A aceleração, onde a idade da maturação sexual, né? A evolução da linhagem dos cães domésticos também pode ser descritas como pedomorfose, assim como os humanos, comparado aos ancestrais, que eles retêm características juvenis mesmo quando atingida a maturidade sexual, né? Sendo por isso um caso de neotenia. Agora vamos falar, né, que essa imagem aqui fala sobre isso. É sobre a heterometria, né? Com a biologia do desenvolvimento, nos ajuda a compreender o bico do tentilhão. Então, é a heterometria como vai ajudar a entender, né, o bico do tentilhão, que já foi estudado pelo Darwin, né, lá anteriormente. A heterometria consiste na mudança da quantidade do produto de determinado gene, o que acaba influenciando o desenvolvimento de estruturas do organismo. Ao estudarmos a forma dos bicos da diferente linhagem de tentilhões de Darwin, né, costumamos apresentar esse exemplo segundo uma ótica da síntese evolutiva moderna, né, centrada na mudança das frequências alélicas nas populações, né. Esses alelos oriundos de processos mutacionais. Porém, quando nos debruçamos sobre como se dá o desenvolvimento dos bicos dos tentilhões de Darwin, notamos que há de fato um rearranjo de mecanismos ontogenéticos. Vamos entender um pouco melhor desse caso, né? Temos que analisar quais são os genes-chave do desenvolvimento do bico das aves. Ao longo dos anos, descobriram-se que temos 2 grupos de genes fortemente envolvidos no gene. O gene da camudolina, né, KM, e da família BMP, né, que já foi citado, né, mas o específico BMP4. Nesse momento é importante analisar uma estrutura do bico do tentilhão, né, e a biologia tem um ramo de estudos para isso, a alometria. A alometria é um ramo de biologia que estuda
relações de escala para atributos morfológicos, como a relação entre o tamanho de determinado órgão e o corpo. Fisiológicos, relação entre a taxa metabólica e o tamanho do corpo do mamífero. Ecológico, relação entre o tamanho da asa e a performance do voo em aves, ou até mesmo comportamentais. São estudos entre formas e tamanhos de corpo e como características dos organismos mudam com o tamanho. Tal ramo de pesquisa foi criado por Julian Huller, um dos arquitetos da síntese evolutiva, né? Muito bem, agora temos que a alometria e quais os principais genes envolvidos no desenvolvimento do bico da aves, né? Vamos analisar mais a fundo a expressão desse gene ao longo do desenvolvimento desse organismo. Temos 3 planos de análise fenotípica, né? Comprimento, largura e espessura. Devemos lembrar que a forma do bico é um tentilhão e está intimamente relacionada à sua dieta. Então, a forma do bico do tentilhão está intimamente relacionada à sua dieta. Por exemplo, aquelas linhagens que vivem em Galápagos, né, são em ilhas mais úmidas, onde se encontra muitos frutícolas, né, carnosos e muito inseto, terão um bico mais gráceis, né. Por outro lado, esses tentilhões que habitam ilhas com o clima mais seco, com árvores de fruto duros e secos, terão um bico mais robustos. O ancestral comum de todas as diferentes linhagens que colonizam as diferentes ilhas de Galápagos possuíam uma dieta mais variada, provavelmente baseada em sementes e insetos. Ao analisarmos o bico das espécies de Ospitzus scandens, por exemplo, notamos que ela tem um bico mais longo e com menor espessura e largura, né? Essa espécie explora flores e frutos e cactos. Os dados referentes ao níveis da expressão de CAM e BMP4 demonstram que a espécie tem um menor nível de expressão do BMP4 e maior nível de expressão de CAM. No outro extremo, observamos que a espécie, né, Bungontrys, possui um bico largo e espesso, porém curto, que confere a capacidade de se alimentar de sementes grandes e duras. Notamos maior expressão e mais cedo de BMP4 durante o desenvolvimento, bem como menor expressão de CAM. Ou seja, veja que as diferenças dos bicos dos tentilhões subjazem na heterometria, na quantidade, né, de CAM ou de BMP4, mas também na heterocronia, né, desses genes, se são expressos mais cedo ou mais tarde no desenvolvimento. Então, assim, as regiões modulatórias que controlam a quantidade de BMP4 específico do bico e da síntese de CAM podem ter sido criticamente importantes na evolução dos tentilhões de Darwin, né? Então, ambas, a BMP4 e a CAM, apresentam 2 alvos para a seleção natural e juntos explicam as variações de forma dos tentilhões de Darwin. Agora vamos falar sobre a heterotipia e a evolução de artrópodes, né? Nos 3 mecanismos apresentados anteriormente, né, a heterotropia, a heterocronia e a heterometria, as mudanças ocorrem em regiões controladoras dos genes envolvidos com o desenvolvimento. Na heterotipia, por outro lado, observamos mutações modificando o produto gênico, né, que é a proteína. Então, alterando as propriedades funcionais das proteínas sintetizadas, né? Vamos mergulhar, então, em zoologia dos invertebrados para relembrar das diferentes classes de componentes do filo dos artrópodes, né? Uma característica marcante desse clado é a metametria, ou seja, metameria, né? Ou seja, o corpo segmentado. Algumas classes apresentam apêndices locomotores em todos os segmentos, né, do corpo, outros apenas na região torácica, né, como os insetos, né, o hexápodes. Mas o que a Evodevo tem a nos contar sobre a evolução dessa característica? Ao estudarmos os processos ontogênicos da segmentação dos corpos, né, de artrópodes, notamos que há diferenças na estrutura dos produtos de genes da caixa de ferramenta no clado dos insetos, né, em comparação aos demais artrópodes. De todos os artrópodes, somente insetos possuem proteína ultrabitorax, capaz de reprimir a ação de outros genes, agentes importantes, né, da caixa de ferramenta, o gene de Staulis, e essa repressão da expressão do gene de Staulis impede o desenvolvimento de patas nos segmentos abdominais.
Essa capacidade da Ultrabitorex reprimir o gene de Staulis parece ser uma mutação presente somente de um lado dos insetos, em que observa a porção de um longo segmento, né, polialamina na estrutura da proteína. Então vamos ter aqui, né, a análise da sequência da proteína, né, o Ultrabitorex de diferentes artrópodes, né, e observa-se que a conservação da homeodomínio entre todas as linhagens, né. O homeodomínio é uma porção altamente conservada que corresponde a uma região de interação entre a proteína e o DNA, e essa região em violeta corresponde a uma inserção da polialanina presente somente na linhagem dos hexápodes. Os processos genecentristas dão conta de explicar toda a origem das novidades evolutivas. Nos últimos anos, há um crescente debate da biologia evolutiva, né, sobre os processos que originaram as novidades evolutivas, né. Alguns pesquisadores criticam a visão da síntese moderna da evolução, normalmente postuladas em práticas de pesquisas que acabam sendo refletidas em práticas de ensino. Para esses críticos, a origem dessas novidades evolutivas não pode ser compreendida apenas pelos processos postulados na síntese, onde migração, deriva genética, mutação e seleção natural ao longo do tempo alteram as frequências alélicas dentro e entre as populações ao longo da geração. Nesse sentido, eles questionam se essa ênfase reducionista de processos genecentristas dão conta de explicar a origem de novidades evolutivas. Somente esses processos não dão conta de explicar essas novidades. Quais outros processos, outrora negligenciados em pesquisa e em práticas de ensino, podem nos ajudar a compreender? Embora a síntese moderna tenha sido importante, a forma como o desenvolvimento influencia a geração de variação, viés do desenvolvimento, foi deixado para lado. Para a síntese, esse fenômeno pode ser compreendido como apenas o resultado da evolução, porém, para outros autores, eles podem, né, originar novidades evolutivas. Um exemplo de viés de desenvolvimento é a plasticidade fenotípica, né? A plasticidade pode ser caracterizada pela expressão de diferentes fenótipos, sejam eles morfológicos, fisiológicos ou comportamentais, por um mesmo genótipo, né, em resposta ao ambiente externo ou interno. Esse processo não é desconhecido, porém ele é considerado tradicionalmente dentro da síntese como uma fonte de ruído sem significância para o surgimento de evolutivas do nível macro e microevolutivo. As novidades evolutivas surgem via plasticidade fenotípica. Dentro dessa perspectiva, podemos nos perguntar como ocorre o surgimento dessa variação fenotípica ou característica variante, né, selecionada posteriormente pela seleção natural, e qual seria o papel da plasticidade fenotípica nesse surgimento. Para responder a essas questões, é primordial entender dois conceitos. A acomodação fenotípica e a acomodação genética. A acomodação fenotípica ocorre quando há uma reorganização de múltiplos caracteres do fenótipo sem alteração da genética após um novo estímulo de desenvolvimento. Isso acontece quando há o ajuste dos organismos, né, uma mudança ambiental em poucas gerações, em que não haveria tempo suficiente para que houvesse uma mudança mais frequente, né, alélica, que fosse fixada de maneira tão rápida. Por outro lado, a acomodação genética ocorre quando a resposta fenotípica ocorre devido à variação genética já presente em diferentes indivíduos, em que a resposta a um novo estímulo é manifestada. Então, há 3 passos envolvidos na origem da diferença entre as espécies sobre a seleção natural. A primeira, a origem de uma nova direção na evolução adaptativa, pode se iniciar como uma população que já tem indivíduos variáveis, tanto devido à sua variabilidade genética quanto à plasticidade do desenvolvimento dessa forma. Antes da origem de uma novidade evolutiva, esse indivíduo já tem a capacidade de responder à influência ambiental e às novas informações no genoma. 2. Uma mutação selecionada positivamente ou uma influência ambiental externa causa uma reorganização do desenvolvimento. Esse processo produz uma população com novos fenótipos variáveis que fornece material para a seleção. 3. Ocorrerá a seleção se a novidade evolutiva tiver um efeito correlacionado com a sobrevivência ou sucesso reprodutivo dos indivíduos afetados. Assim, a novidade evolutiva pode ter iniciado por acomodação fenotípica e, em segundo momento,
A seleção leva à acomodação genética. Essa visão sobre a origem das novidades evolutivas é bem diferente da visão comum focada em mutações aleatórias ou outros processos desconhecidos da genética, né? De populações que costumamos aprender e ensinar na sala de aula. Embora as novidades possam ser induzidas por esses processos amplamente abordados, elas também podem ser induzidas por fatores ambientais que levam a uma reorganização do desenvolvimento dos indivíduos. Nesse caso, as novidades evolutivas podem surgir muito mais rápido do que estamos acostumados a pensar. Agora, né, vamos falar sobre a aproximação da ecologia com a biologia do desenvolvimento. Normalmente, quando lemos algum livro, texto sobre o ensino de ecologia ou embriologia, é possível notar que essas áreas não estão relacionadas. Por um lado, a embriologia tem maior ênfase na descrição de padrões, né, em decorrência de processos que podem influenciar o desenvolvimento. Por outro lado, a ecologia, né, descreve os padrões de processos relacionados ao aumento ou diminuição da abundância, né, composição, riqueza ou distribuição das espécies. Assim, dificilmente tendemos a pensar que fatores ecológicos influenciam diretamente a origem das novidades evolutivas, né, via o desenvolvimento biológico. Apesar da crescente importância do desenvolvimento na origem da novidade, isso não garantia um papel do ambiente como indutor desses processos. Ainda é comum na biologia do desenvolvimento assumir a determinação genética do surgimento de uma nova variante fenotípica. Quando nos referimos a fatores ecológicos, estamos nos referindo ao ambiente externo em que o organismo está inserido, ou seja, seu contexto ecológico ao longo da sua ontogenia, processo de desenvolvimento de um organismo ao longo da sua existência. Esse contexto ecológico se refere a variáveis abióticas, como, por exemplo, temperatura, luminosidade química, e biótica, como interações intra- e interespecíficas, disponibilidade de recursos, etc. Comumente, dentro dessa lógica, costumamos pensar que os indivíduos são programados geneticamente, têm uma baixa capacidade de responder fenotipicamente em um curto período de tempo por esse ambiente externo. O ambiente comumente é visto apenas como um agente seletor de novidades evolutivas para eliminar ou fixar novos fenótipos e moldar, né, populações ao longo do tempo. Nesse sentido, se faz necessário uma desconstrução, né, acerca do papel do ambiente na origem dessas novidades. Podemos pensar que, além de selecionar o ambiente, também pode ser um indutor de novidades evolutivas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a plasticidade fenotípica e interações ecológicas, né? Interações ecológicas interespecíficas, né, entendidas aqui como ambiente externo, podem induzir novidades evolutivas via plasticidade fenotípica. Um exemplo nesse sentido é o estudo desenvolvido com um pequeno crustáceo de água doce, né, cosmopolita, denominado de pulga de água, né? Essa espécie foi utilizada como modelo para responder uma pergunta antiga: seu risco de predação por larvas de mosca e peixes influencia a adaptação local via plasticidade fenotípica. Há respostas às pistas químicas de risco, por exemplo, água com odor, né, por predadores, comumente é chamada de ecologia e evolução do medo. Pesquisadores viram que quando a espécie é exposta ao odor de peixe, não há o desenvolvimento de protuberância na parte de trás do pescoço e os indivíduos amadurecem mais cedo com um tamanho menor. Nesse sentido, a estratégia de resposta à predação é diferente. Há um investimento maior em um desenvolvimento reprodutivo acelerado do que diferenças morfológicas relacionadas ao desenvolvimento somático. Por outro lado, quando exposta a odores de larva de mosca durante os estágios de seu desenvolvimento embrionário, a espécie apresenta algumas diferenças morfológicas. Isso possivelmente está relacionado a uma alteração no processo de desenvolvimento somático, que influencia a morfologia enquanto o desenvolvimento reprodutivo não se alterou. Em um primeiro momento, houve um desenvolvimento de uma defesa morfológica induzida, evidenciada pelo crescimento de protuberância pontiaguda na parte de trás do pescoço. Essa novidade induzida pode aumentar a sobrevivência de até 50%. Posteriormente, houve um desvio do intestino em reprodução para o crescimento, né?
acelerando o desenvolvimento no qual a maturidade ocorreu em uma idade mais avançada e em um tamanho maior. Isso permite que eles produzam descendentes maiores na próxima geração, que podem estar em menor risco diante de depredadores que selecionam indivíduos menores. Esses resultados evidenciam como o conjunto de características morfológicas, tamanho, idade, taxa de crescimento e reprodução evoluem em conjunto de forma diferente dependendo do tipo de predação local. Através desse experimento foi possível evidenciar que essa adaptação local ocorreu devido à plasticidade fenotípica, né? Então a gente vai ver, né, aqui na imagem o genótipo, né, peixe 1, fenótipo 1, larva de mosca, fenótipo 2, né? Então as diferenças, né, das larvas quando é exposta à pressão, né, de predadores pelo odor de peixe, né? Então a gente vai ver isso. Agora, interações intraespecíficas, né? Interações ecológicas intraespecíficas também influenciam a origem de novidades evolutivas, né? Nesse caso, em relação à densidade populacional. Diferentes níveis de densidade populacional em relação ao desenvolvimento foram analisados em um besouro da espécie Omphota taurus, popularmente conhecido como besouro rola-bosta, né? Essa espécie originou-se na Europa e posteriormente foi induzida nos Estados Unidos e na Austrália. A hipótese do estudo discutido a seguir é que a acomodação fenotípica precedeu novidades evolutivas ao invés de seguir mudanças genéticas. Dessa maneira, essa novidade foi possível devido à plasticidade fenotípica presente nas populações ancestrais. Né? Por meio de experimentos, os pesquisadores submeteram grupos de besouro distribuídos na Europa e a diferentes níveis de densidade populacional, baixa e alta, e avaliaram em F1 os atributos de cuidados maternal e de morfologia. Os resultados apontaram que houve efeito da densidade alta e baixa sobre as características comportamentais maternas, né? Peso da bola, né? A característica da história de vida, né? Sucesso da eclosão e o número de bolas por mãe, né? A característica morfológica da prole e o tamanho corporal adulto. As diferenças encontradas em diversos atributos em apenas uma geração forneceram suportes à hipótese que a plasticidade fenotípica ancestral evoluiu primeiro do que as mudanças nas frequências alélicas. Provavelmente, essa plasticidade possibilitou a invasão das espécies em novos locais de ocorrência. Assim, a plasticidade fenotípica possivelmente pode explicar como espécies exóticas têm sucesso em ambientes novos, caso sejam plásticas. Plasticidade fenotípica, especiação e exploração de novos nichos alimentares, né? A plasticidade fenotípica também pode explicar como a origem de novos fenótipos permite que as espécies explorem novos nichos alimentares. Os anfíbios anuros da espécie Spia se distribuem pelos Estados Unidos e são um pouco dos anfíbios que invadiram ambientes áridos com sucesso. Esses são um dos anfíbios que invadiram ambientes áridos com sucesso, em partes devido ao desenvolvimento de um morfótipo único. A maioria das espécies desse gênero desenvolve um morfotipo da dieta onívora, que possui músculo da mandíbula pequenos, boca lisa, numerosas fileiras de dentículos e um longo intestino. As espécies onívoras se alimentam de detritos, algas e pequenos crustáceos. Recentemente, na história evolutiva do gênero, surgiu um novo fenótipo, o morfotipo carnívoro, que se desenvolve quando os girinos se alimentam de camarões ou outros girinos. A morfologia desse morfotipo é caracterizada por músculos grandes da mandíbula, né? Pouca fileira de dentículos e um intestino curto. Além disso, são diferentes do morfotipo onívoro em relação ao comportamento, né? São mais ativos, com desenvolvimento acelerado, mais jovens da metamorfose. O surgimento desse morfotipo permitiu a invasão de um nicho pouco explorado, lagoas com camarões e outros girinos que secam rapidamente. Essa novidade evolutiva é restrita ao gênero Spia, mais especificamente as populações derivadas da espécie Spira bronfifons.
que ocorrem de forma simpátrica, né? Ocorrem na mesma área geográfica, com espia multiplicata. Assim, o fenótipo carnívoro é um exemplo clássico do deslocamento de caracteres devido à competição entre ambas espécies de espia, já que ambas espécies ocorrem em alopatria, ocorrência em áreas diferentes, a população de espia bonfim apresenta dois morfotipos, carnívoros e ornívoros. A hipótese é que essa novidade surgiu via plasticidade em primeiro lugar, né? Essa hipótese prediz que a origem de uma novidade evolutiva adaptativa pode surgir via plasticidade fenotípica, na qual uma perturbação ambiental leva a uma reorganização do desenvolvimento, como exemplo a expressão gênica modificada. Assim, essa nova variante do desenvolvimento é posteriormente refinada por meio de acomodação gênica. Um experimento foi realizado para confirmar a evolução via plasticidade na espécie Spearborn-Firmus. A capacidade plástica das 3 espécies da família Denurus, né, Scamphiphodidae, que inclui o gênero Scamphios e espia, foi avaliada. A primeira delas foi a Scamphroloch, onívora que nunca produz carnívoros, utilizada como um proxy ancestral para os 2 gêneros. A segunda espia multiplicata, que produz carnívoros às vezes por dieta diferencial, e a terceira espia bombrifons, que produz carnívoros quando há simpatria com a espia multiplicata, mas de modo independente da dieta. Então, pesquisadores ofereceram uma dieta que varia entre ser ou menos carnívora. Em seguida, a expressão dos genes relacionados a polifemismo onívoro-carnívoro foi avaliada. A espécie Scampions Holbrook apresentou pouca plasticidade fenotípica, mesmo com a dieta 100% carnívora. O intestino pouco foi alterado se houve sutis alterações na morfologia bucal. Já a espécie espia multiplicata, quando uma dieta carnívora, apresentou forte plasticidade fenotípica, quanto à morfologia da cabeça, quanto ao intestino e no comportamento. Genes relacionados ao metabolismo de proteínas tiveram maior expressão do que genes relacionados ao processo de gordura e amido. Em uma dieta herbívora, o contrário era observado. A relação da espécie Spia bonifus, o oferecimento de uma dieta herbívora não foi capaz de alterar seu morfotipo de carnívoro para onívoro. Provavelmente isso ocorreu porque o fenótipo carnívoro já estava fixado, através de refinamento de plasticidade fenotípica pré-existente via assimilação genética, né? Os girinos carnívoros se desenvolvem de maneira mais rápida quando em simpatria. Assim, a plasticidade possivelmente levou primeiramente à evolução do fenótipo carnívoro, que então possibilitou a invasão de outros nichos como poças de água. Agora, né, e a plasticidade fenotípica e a macroevolução, né, a origem dos tetrápodas. A origem dos vertebrados terrestres pode ser elucidada pela plasticidade fenotípica. Estima-se que os vertebrados terrestres surgiram por volta de 400 milhões de anos a partir de peixes pulmonados, né, ancestrais pertencentes ao grupo dos sarcopterídeos, né, entre eles o Eopistogídeos, que são ancestrais mais antigos encontrados no registro fóssil. A evolução dos tetrápodas está intimamente relacionada à origem de sua locomoção terrestres, a partir da evolução de membros de suporte, principalmente na morfologia e posição das nadadeiras. Em um ambiente terrestre, há a presença de nadadeiras peitorais próximas à região média do corpo, facilita o deslocamento do indivíduo ao empurrar o substrato contra o corpo, projetando-o para frente. Assim, o processo de terrestrialização provavelmente ocorreu uma alteração morfológica e comportamental em relação às nadadeiras peitorais, já que no ambiente aquático as nadadeiras são posicionadas do lado do corpo, que auxilia no deslocamento embaixo d'água. Nesse sentido, a plasticidade fenotípica ancestral pode ter permitido essa alteração, seguida de eventual surgimento de membros locomotores. Através do experimento, podemos fazer uma analogia com o que pode ser ocorrido. O gênero Polypterus é um grupo vivente mais basal de peixes actinopterídeos, que apresenta características plesimórficas similares ao dos
pterídeos, né, com pulmões funcionais, caudas alongadas e nadadeiras na posição ventrolateral do corpo. Logo, eles podem ser utilizados para elucidar, né, como a plasticidade do desenvolvimento poderia ter influenciado o processo de terrestrialização. Para isso, juvenis da espécie de peixe africano de água doce, Polypterus senegalus, foram criados em ambiente terrestre, né? Tratamento e aquático controle. Após 8 meses de experimento, foram observadas diversas respostas plásticas ao ambiente terrestre, com diferenças comportamentais e morfológicas. Em relação ao comportamento, os animais criados no ambiente terrestre apresentam locomoção com maior controle das oscilações na cauda e nas nadadeiras, além do movimento mais rápidos e sincronizados que os grupos do controle, né? Além disso, mudanças morfológicas também foram observadas, como regiões mais alongadas na clavícula, porções tanto da clavícula quanto do cleiro mais fina e esbeltas no ambiente terrestre, quando comparado com o ambiente aquático. Esses ossos fornecem suporte que faz conexão entre a cabeça e corpo. As diferenças encontradas no grupo terrestres podem favorecer a mobilidade das nadadeiras anteriores, uma vez que oferece uma maior amplitude de movimentação das nadadeiras. Essas evidências sugerem que respostas plásticas no comportamento morfológico podem ser responsáveis pela facilitação da origem de características que possibilitam a origem dos tetrápodas. Mas e agora? E a plasticidade fenotípica não adaptativa, né? Será que toda plasticidade fenotípica é adaptativa? A maioria das pesquisas empíricas e teorias que focam em evidências adaptativas, consequentemente, há mais evidências de plasticidade adaptativas. Contudo, nem toda a resposta plástica ao ambiente são adaptativas. A plasticidade não adaptativa acontece quando as mudanças no desenvolvimento ocasionam um fenótipo ou característica distante de um fenótipo ótimo, né, sob determinado tempo e contexto ambiental. Assim, ao invés de aumentar, né, a plasticidade desloca o fenótipo para além do fenótipo ótimo, né, e isso reduzindo. Então é isso, gente, a aulinha de hoje. Eu quero agradecer a vocês, né? Espero que tenham gostado. Essa aula baseada no livro, né? Então é isso. Tchau, tchau, galera.